Sobe quase 50% o número de atropelamentos na região. E você vai ver ainda. Bandidos levam caminhonete que estava estacionada em posto de Cristalina. Relatório mostra que pode faltar água em cidades do entorno. Estudantes criam estações para medir temperatura em escolas. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. A gente começa essa edição falando de atropelamentos. Nós recebemos pelo aplicativo QVT o vídeo feito por um telespectador, o José Jefferson. Ele flagrou o momento em que a concessionária que administra a rodovia 040, ela prestava um socorro a uma vítima de atropelamento. O Jefferson disse que a mulher estava tentando atravessar a rodovia nesse trecho próximo ao bairro Cidade Jardim, quando um motociclista atingiu ela. Além dela, outras duas pessoas que estavam na moto ficaram feridas. As vítimas tiveram ferimentos leves. E ainda falando em atropelamentos, um levantamento feito pelos bombeiros mostraram um aumento de quase 50% nos casos aqui em Lusiânia. 35 anos de muito amor e cumplicidade. É assim que a dona Lourdes define a história dela e do seu Damião, de 77 anos, morto na semana passada, vítima de um atropelamento na BR-040. Eu não vi a hora que ele soltou da minha mão. Que a minha neta falou, vó, meu vô. Quando eu olhei, ele já ia perto dos fios do poste. Damião morava com a esposa nessa casa simples, que é alugada. Eles viviam com o salário mínimo que ele recebia de aposentadoria. Nós não somos casados. Mas eu espero em Deus que dá tudo certo, né? Nós temos que ir lá no INSS para ver como é que vai ficar agora. A partir de agora, como é que vai ficar? O atropelamento do idoso aconteceu minutos antes de um jogo do Brasil. O movimento de veículos e pedestres era semelhante aos horários de pico, que é justamente quando os bombeiros mais atendem esse tipo de ocorrência. Os principais horários são aqueles já conhecidos, onde as pessoas se deslocam para o trabalho, para as escolas e no retorno do trabalho. Nós temos um número cada vez mais crescente de veículos, tanto automóveis quanto motocicletas, e isso com certeza dificulta o trânsito desses veículos que ainda tem que competir com o pedestre e vice-versa. Um levantamento feito pelos bombeiros mostra que em Lusiânia subiu o número de atropelamentos se comparado ao mesmo período do ano passado. Em todos os meses desse ano teve aumento, totalizando 19 atropelamentos a mais, um aumento de quase 48% se comparado ao primeiro semestre de 2017. Tem 16 anos que eu passo todo dia. Tem que ter muita atenção, né? Muita atenção. Nós já vi tanta gente morrendo aqui de frente. Porque aqui está muito bagunçado. Tem que deixar dar uma distância para você correr, como quem vem louco. Entre Lusiânia e Valparaíso são cerca de 30 quilômetros e apenas 3 passarelas. Quem mora ao longo desse trecho é obrigado a se arriscar todos os dias. É longe, para quem já mora para cá, não vai descer lá para passar na passarela, né? Mas o certo era ir lá. Mas não é todo mundo que pensa a mesma coisa. E o motorista que atropelou o idoso, que a gente mostrou no começo da reportagem, ficou no local para prestar socorro e disse que foi surpreendido, não teve como evitar o acidente. E mais uma pessoa foi assassinada de forma cruel. Um rapaz de 23 anos que tinha acabado de terminar a faculdade foi morto na frente da namorada. O casal estava indo encontrar a família numa chácara em Aparecida de Goiânia, quando foi abordado por bandidos armados. Os pais do Renan falaram com exclusividade com a equipe do Guilherme Mendes e Delúbio Reis. Levou meu anjo. A dor dos pais de Renan é sufocante, principalmente pela brutalidade da morte do filho. Ele e a namorada estavam chegando numa chácara onde estava acontecendo uma festa da família no bairro Cidade Veracruz, quando foram abordados pelos bandidos. Eu escutei um barulho do tiro e o carro atropelou uma lixeira e foi embora. Renan Gouveia Rodrigues foi morto com um tiro durante o assalto. Ele e a namorada foram levados pelos bandidos da Cidade Veracruz, em Aparecida, e deixados na cidade de Abadia.
Na madrugada de hoje, a Rotam prendeu Lenifer do Nascimento e Paulo Vitor Ferreira. Os dois são suspeitos de serem os autores do crime. Com eles, os policiais encontraram esta arma de fabricação caseira. Demonstraram frieza, total banalidade com relação à vida do próximo e também não tiveram nenhum tipo de temor com relação à lei, porque eles continuaram com o carro e estavam num bar bebendo como se nada tivesse acontecido. No momento da abordagem, eles confessaram ter praticado o crime. Quem disparou foi eu mesmo. Foi você que atirou? Foi eu. Na hora que o corpo do rapaz caiu no colo do Leno, ele deu várias coronhadas nela ainda. A namorada do Renan ficou em estado de choque. Ela presenciou todo o crime. Ela, inclusive, foi levada pelos bandidos e abandonada junto com o corpo de Renan. Muito abalada, ela não quis gravar entrevista, mas contou que só não foi morta porque a arma dos bandidos falhou. Um deles, o Paulo Vitor, usava uma tornozeleira eletrônica. Está no regime aberto desde março deste ano e responde por 6 crimes, entre eles sequestro e tentativa de homicídio. Os 2 homens permanecem detidos na central de flagrante. O delegado que assumiu o caso disse que ainda não teve tempo de fazer o interrogatório dos 2. Esse interrogatório é importante para identificar qual a participação de cada um no crime. Mas o delegado já adiantou que vai pedir a prisão dos 2 por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Foram autuados pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, mas nós já temos elementos para apontar, sim, que tanto o Lenifer quanto o Paulo Vitor teriam participado do latrocínio do Renan. Renan Gouveia Rodrigues, 23 anos, e tinha acabado de se formar em administração, uma vida toda pela frente. A pessoa que matou nosso filho não sabe o tamanho da dor que ele está trazendo para nós. O meu filho é um morto a mais nessa onda de violência que a gente está. Veja a seguir, câmera de monitoramento registra furto de caminhonete em Cristalina. E ainda relatório alerta sobre risco de desabastecimento de água no entorno. Agora 7h29, nós voltamos já. Estamos de volta e a polícia investiga o furto de uma caminhonete em Cristalina. O veículo ficou estacionado em um lote ao lado de um posto de combustíveis no centro da cidade. Câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos chegaram nesse veículo prata. A vítima acredita que eles abriram a caminhonete e fugiram com o veículo. O caso aconteceu hoje, por volta das 11 horas da manhã, e foi tudo muito rápido. O proprietário chamou a PM, fez um boletim de ocorrência. Testemunhas disseram ter visto a caminhonete saindo da cidade pela GO 436 rumo a Lusiânia. Um relatório da Saneago divulgado essa semana apontou que 7 cidades do entorno de Brasília estão em área de risco de desabastecimento. Seu Antônio mora em Lusiânia há mais de 20 anos e até o ano passado não tinha enfrentado o problema da falta d'água em casa. O motorista ficou quase 2 meses armazenando o que podia em baldes para ter como consumir. Ano passado foi difícil, porque não tinha água, né? Aí nós precisamos pôr água nos baldes para suprir a necessidade, né? Aí foi difícil. Em 2017, Lusiânia sofreu uma das piores crises de desabastecimento de água dos últimos anos. O rio Palmital, que abastece 50% da cidade, ficou completamente seco. A situação chegou a ficar tão grave que a Saneago adotou um rodízio em 12 bairros. A medida durou menos de um mês. Em outras cidades aqui do entorno não foi decretado o racionamento, mas moradores também sofreram com a falta d'água nas torneiras. E como já estamos no período de estiagem, tem muita gente preocupada dessa situação se repetir. Casa que tem várias crianças, né, pessoas doentes, eu acho muito difícil a falta de água, né? Mas isso corre o risco de acontecer, viu, dona Maria? Pelo menos é o que aponta um relatório da Saneago, que mostrou que 7 cidades do entorno do DF estão em áreas de risco de desabastecimento este ano. Além de Lusiânia, estão Cidade Ocidental, Valparaíso, Novo Gama, Cristalina, Formosa e Planaltina de Goiás.
De acordo com a Saneago, ainda não existe o risco de desabastecimento nas cidades citadas no relatório, já que os mananciais e reservatórios dessas cidades estão sendo monitorados. Aqui no ponto de captação de água do Rio Palmital, em Lusiânia, por exemplo, o nível da água ainda é considerado bom para esta época do ano. Mas, segundo a Saneago, como aqui na região não chove há mais de 3 meses, a previsão é que o nível do manancial já comece a baixar a partir do mês que vem. Dona Faustina sabe muito bem como é ficar sem água e por isso tenta fazer de tudo para economizar. Eu economizo o máximo lavando minha roupa, juntando a água da roupa para limpar a casa, a água limpa da roupa também, que eu não ponho amaciante, eu moio minhas plantas com regrador. Meu marido, eu ponho ele, eu bato na porta e falo, ei, sai do banheiro, já chega. Então, nós economizamos e ele é mais econômico que eu. Tá certo, cada um tem que fazer sua parte, né? A Saneago informou ainda que o relatório em questão é exclusivamente técnico e que foram apresentados os dados ao Ministério Público. Também ações para reforçar o abastecimento e diminuir os efeitos do período de estiagem. E como estamos em época de seca, sem chuvas, é importante mesmo economizar para fazer o uso consciente da água. Pausa rápida para o intervalo comercial e na volta a gente vai te mostrar a história de 2 vaquinhas que estão fazendo o maior sucesso em uma fazenda aqui de Lusiânia. Agora são 7h35, o J2 volta daqui a pouquinho. E agora nós vamos falar de uma dupla que é o xodó de uma fazenda aqui em Lusiânia. A Maricota e a Mariquinha, que estão chamando a atenção pelo tamanho. Elas são 2 mini vacas criadas como se fossem de estimação, mas que podem ter a mesma utilidade que um animal de grande porte. Em uma fazenda onde a maior parte do gado é criada no confinamento, uma dupla de vaquinhas anda livremente pelo pasto. A Maricota e a Mariquinha são os xodós da propriedade. E esses passinhos curtos explicam tudo. Apesar de já serem adultas, elas cresceram pouco mais que um bezerro. É a atração, todo mundo tira foto e gosta de tirar foto, vídeo. E elas não se intimidam com os animais maiores não. Pelo contrário, gostam de ficar no meio das outras vacas. Na hora de comer, elas levam vantagem, nem precisam se abaixar. E se a cerca não for adaptada, vai dar trabalho, viu? Que a cerca aqui é feita para gado maior, né? Elas é mais pequenas, elas passam na cerca. E a vantagem é que elas podem ser criadas num pequeno espaço. Muitos têm como animais de estimação, mas elas também podem ter a mesma utilidade que um animal de grande porte. Uma mini vaca bem alimentada pode render até 8 litros de leite por dia. E a despesa faz jus ao tamanho. Vai comer menos, né? O custo é menor. E olha, diferente do que muita gente pensa, essas mini vaquinhas não sofreram nenhuma interferência genética e foram modificadas em laboratório, não. Elas são resultado de vários cruzamentos que os produtores fazem com animais cada vez menores até chegar nesse tamanho aqui. A Mariquinha, por exemplo, tem 70 centímetros, mas há registros no Brasil de animais ainda menores, com apenas 60 centímetros de altura. Tem relacionamento com a parte genética porque são selecionados animais de mesma característica genética, que tem um gene muitas vezes para o onanismo, né? Que até nos seres humanos ocorre também. Então esses animais são acasalados entre si e aí se continua mantendo aqueles animais de baixa ou de pequena estatura. Por aqui tá todo mundo ansioso para o nascimento do filho da Maricota, que se puxar a mãe vai pular muita cerca. Ou como você acha que ela ficou prenha? A Maricota já está mojando e nós acreditamos que era de um boizinho também da espécie deles que teve aqui, mas que morreu. E eu acredito que ela está enxertada dele. Está todo mundo na expectativa, esperando. Tamanho, para ver a qualidade, né? Interessante, né? E olha, antes da gente encerrar essa edição, um recado para você. Amanhã, o Jornal Anhanguera, primeira edição, volta a ser exibido ao meio-dia e a gente espera por você. O J2 de hoje fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã. Tchau!